Tem uma coisa que muitos pais me falam no consultório. Do nada ele surtou. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? A crise não começou naquele momento. Ela começou muito antes. O corpo da criança já estava dando sinais, mas ninguém percebeu. Quando a gente aprende a identificar esses sinais antes da explosão, muita coisa muda dentro de casa. Desenvolvimento, por exemplo. Você já percebeu que às vezes a criança começa mais irritada, mais agitada, respondendo menos, se incomodando com barulho, ficando inquieta? E aí depois de um tempo vem a crise. Isso acontece porque muitas crianças com autismo entram em sobrecarga. E não é frescura. O cérebro delas pode sentir sons, luzes, ambientes, toques, mudanças. Isso de forma muito mais intensa. Às vezes o adulto acha, mas foi só um passeio. Só que para a criança aquilo foi informação demais. Um exemplo prático disso. Pensa no supermercado com luz forte, carrinho batendo, gente falando, fila, barulho. Para muita criança neurotípica, isso já cansa. Agora imagina para uma criança com hipersensibilidade sensorial. O cérebro vai ficando sobrecarregado aos poucos e a crise pode aparecer depois. Outro ponto importante, por exemplo, tem criança que entra em crise porque não conseguiu comunicar algo. Ela queria pedir ajuda, queria sair dali, queria explicar um desconforto, mas não conseguiu. E aí o comportamento explode. Por isso, gente, eu sempre falo, muitas vezes a crise é uma comunicação. E o erro que piora tudo, e aqui acontece um erro muito comum, a criança já está entrando em desorganização. E o adulto vai lá e aumenta a voz, insiste demais, ameaça a criança, tenta controlar a força. Só que o cérebro daquela criança já está no limite, então ela piora. O que ajuda de verdade? Primeira coisa, reduzir estímulo. Às vezes diminuir o ambiente já ajuda muito. Outra coisa, o adulto precisa baixar a própria intensidade, porque a criança desorganizada não consegue se regular através de mais pressão. E uma dica muito importante, aprenda a observar os sinais pequenos, porque a crise quase nunca começa no auge, ela começa antes. E quando os pais começam a perceber esses sinais antes da explosão, a relação muda. A criança começa a se sentir mais compreendida e a família sofre menos. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outra família e me acompanha aqui, porque toda semana eu trago conteúdos práticos sobre autismo e desenvolvimento infantil.